Boa noite, está começando aqui o Júlio César, 8h30 da noite, nas plataformas do YouTube e do Facebook. Já pedindo para você deixar aí o seu joinha, clicando aí inscrevendo no canal, né? Deixando o seu like e participando conosco toda quinta-feira aqui no nosso programa de perguntas e respostas, o nosso talk show de todas as quintas. Eu hoje tenho uma honra de receber o filho do nosso grande amigo, né, figura conhecidíssima aqui em Lauro Miller, o seu Lenoir Beis e a dona Neide, e ele também, né, seguindo os passos do pai, Mário Núcio Beis. Boa noite, Marinho, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Boa noite, telespectadores. É uma honra poder estar aqui hoje, né, atendendo ao convite do Júlio para este programa que está tão bem conceituado, tão bem assistido, que é o Júlio César 8h30. Eu é que agradeço, nós, ouvintes, telespectadores, que agradecem aí a sua presença. Obrigado pela sua disponibilidade de estar vindo aqui conosco aí para participar. Marinho, vamos começar lá pela infância. Como eu já falei, filho do seu Lenoir Beis, né, o seu Lenoir da Casa Miotti, a dona Neide. Marinho, todos aqui em Lauro Miller e região que conhece você e sua família, uma família tradicional do comércio, né, principalmente no comércio de tecidos e confecções. Onde é que veio esta paixão pelo comércio, principalmente pelos tecidos e pelas confecções? Foi uma necessidade, vocação, uma coisa que se fechou e deu certo? Como é que foi? Bom, Júlio, tudo começou quando o meu avô, ele comprou um estabelecimento comercial já em 1942. Na época, a gente chamava de venda. Haja visto que a venda, ela incorporava vários itens, né? Desde gêneros alimentícios até alguma coisa como vestimenta e tecidos. Secos e molhados. Os secos e molhados, né? Onde é que era mesmo a localização aqui em Lauro Miller? Aqui na rua Dr. Valdir Cotrim, onde hoje está o Comercial Europa. Uhum. Ali nós tínhamos então a venda, né? Ali morava os meus avós, os meus pais e a nossa família. O pessoal entender, ficava ali perto do Clube Cairu, do lado tinha aquele casarão, me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Na frente tinha a delegacia e a margem do lado esquerdo o posto Ipiranga. Era conhecido como o Retalhão. O Retalhão. Na realidade, o Retalhão ele é mais recente. Certo. O Retalhão ele é mais recente. Antes era a venda do seu Mário Miotti. Seu Mário Miotti. Mário Miotti, né? Uhum. O Retalhão depois ele surgiu quando a loja, né, a venda passou lá para a Rua Orleans, onde hoje é a Tina, a floricultura da Tina. Então, para aquele espaço não ficar todo vazio, né, o pai foi a São Paulo e encontrou muitos retalhos de tecidos daquelas indústrias que confeccionavam. Então o pai comprava aqueles fardos cheios de retalhos e mandava para Lauro Miller, então a gente empilhava e começava a vender. Então esse é o... Aí como o retalho, né, puxa vida, o retalho era barato, né, a gente botou o nome de Retalhão. Retalhão. Muito bem, Marinho, você falou numa data aí, 1942, 68 anos, dia 1º de outubro, a história da Casa Miotti se confunde com a história de Lauro Miller. Sim, né? A Casa Miotti, no caso, ela é mais antiga do que a cidade de Lauro Miller, né? É a cidade. Porque a emancipação foi bem depois. Mas assim, né, Júlio, o meu avô, ele deu os primeiros passos para criar a Casa Miotti em julho de 1942. Em agosto de 42, ele recebeu a confirmação da junta comercial e que ele poderia, então, abrir o estabelecimento e começar as suas atividades de comerciante. Podemos dizer que, se tem notícias, se alguém tem guardado em casa, até pode nos corrigir e mandar aqui pra gente, mas do que se tem notícia, seria hoje o CNPJ mais antigo de Lauro Miller? Eu creio que... Fora o da Barro Branco, né? Que também não está mais em atividade. Né?
Porque assim, ó, se tu fizer a conta de 42 para hoje, dá 78 anos. Sim. Né? Mas acontece que o meu avô, em virtude do estado de saúde dele, ele vendeu a loja. Uhum. Ele vendeu. Mais tarde ele comprou a loja de novo, mas como ele estava muito doente, o que ele fez? Ele deu baixa da empresa. Ele deu baixa da empresa. Depois sentiu a necessidade de... Porque estava na veia, né, o fato dele querer negociar. Comerciante. Então, ele convidou o meu pai, que venha a ser sobrinho dele, né, para trabalhar com ele, porque ele, em virtude do estado de saúde, não tinha condições de tocar a loja. Uhum. Então, e outra peculiaridade também, Júlio, é que há 60, 70 anos atrás, para a gente se deslocar para um outro município, era complicado. Era de trem até Tubarão. Então, vamos supor assim, ó, o escritório que dava assessoria para a venda do Mário Miotti era em Orleans. E o que se fazia para ir a Orleans? Tu pegava o trem às 6 horas da manhã, ia para Orleans, ficava o dia todo lá, e quando o trem voltava para Lauro Miller, a gente pegava o trem em Orleans e vinha para casa. Então, assim, era difícil, era complicado, porque uma que tu já perdia o dia inteiro em função daquilo ali. Então, e eu me lembro, assim, que o pai contava, né, que houve uns documentos que ficou em atraso. Então, o meu avô preferiu dar baixa daquela empresa e criar uma nova, colocando o meu pai como sócio. Tá? Então, assim, ó, no dia 1º de outubro de 1953 é que surgiu esse novo CNPJ. Então, dia 1º de outubro de 2021, a Casa Miotti, então, completará 68 anos de atividades com este CNPJ. Bom, eu quero aproveitar já a próxima pergunta, já mandando um grande abraço para o seu Lenoir, que certamente está nos assistindo, né? E dizer que sempre a gente veio lá do Barro Branco, sempre ouvindo, né, o pai e a mãe falar do seu Lenoir e de toda a sua família, e falar de uma forma assim bastante positiva, né, uns comerciantes sérios, honestos, com um preço justo, né, e com muita amizade por todo o município de Lauro Miller. Mas eu quero chegar no seguinte: além do Nhochico, teu pai também veio do Caruru. Isso, o pai veio do Caruru, né? O meu avô tinha uma serraria, né? Mas o pai nunca se deu bem para trabalhar nesse ramo de atividade. Ele sentia a necessidade de trabalhar no comércio. E como o tio dele tinha o comércio, ele veio para trabalhar. E até hoje, né? E o pai, assim, graças a Deus, hoje ele está morando em Florianópolis, ele está fazendo um tratamento de saúde, né? Mas ele está com 92 anos e é uma pessoa lúcida, né? E a gente, por telefone, se conversa, e eu ainda pergunto para ele: pai, como é que a gente podia fazer isso, aquilo? O que o senhor sugere, né? O que o senhor me orienta a fazer? E ele, então, assim, tem sempre aquelas respostas sábias, né? Que a gente nunca consegue errar. Sem dúvida nenhuma, né? Uma história de sucesso, né? De muitos amigos, principalmente. Sim. Né? De muitos amigos, né, Marinho? Que além do comércio tinha aquela amizade. Às vezes nem se fechava um negócio, mas se vinha ali bater um papo com o teu pai, né? A gente já ganhava o dia, porque a conversa era amistosa e às vezes saía uma piada saudável, né? Que a gente gostava de ouvir. E ele sempre contando histórias, né, Marinho? O pai, ele sempre foi e sempre será e é, até hoje, a pessoa sincera, sincera, né? sincera. Ele não tem mágoa, não tem rancor. Não. Né? Então, e ele é um homem culto, porque ele tem muitas histórias. Se tu parar para conversar, tu perde a hora do serviço, porque ele sempre tem alguma coisa para relembrar, para contar, alguma coisa que aconteceu, né? E se tu quiser saber de alguma coisa do passado, tenho certeza que ele vai se recordar. Com certeza, né? E tomara que ele se recupere bem, né? E se a gente conseguir trazê-lo até aqui no estúdio, vai ser uma honra, né?
Aí o nosso técnico Rangel vai ver o que é a hora passar voando. Porque, às vezes uma pessoa fala de um jeito, outra fala de outro, uns até demora. E outros, quando a gente vê, o tempo já passou e já se foram uns 40 minutos. Ô, Rangel, se o seu Lenoir vir aqui, tu vai ver o que é conversar e a hora voar. Então, o Marinho, o seu Lenoir, ele já tinha então na veia essa vocação pro comércio. Tá, e o pai, ele sempre gostou de trabalhar com tecidos. Tecidos. E a gente via que ele pegava até no rasgar o tecido, do corte do tecido, era com uma sumidade, né? Justamente. Então, assim, ele, como a Casa Miotti vinha dos secos e molhados, né? Sim. E naquela época, Júlio, assim, não se conseguia confecção como se consegue hoje. Não. Né? Era tudo tecido, tinha que mandar fazer. Né? As costureiras faziam os alfaiates, faziam os ternos, as calças masculinas. Os vestidos das mulheres. É isso. E as próprias donas de casa tinha as máquinas de costura que confeccionavam os lençóis, faziam a roupa de trabalho, aquelas roupas mais fortes, aqueles riscados santistas, né? Aqueles tecidos para fazer capa dos colchões, né? Os lençóis. Então, elas faziam e precisava dessa obra-prima, né? Essa matéria-prima, perdão. Verdade. Né? Então, e o pai se identificava e se identifica com a confecção, com o tecido, né? Uhum. Nasceu para aquilo ali. Justamente. Ele tem o tino e realmente faz o que gosta. Eu te ouvindo, Marinho, retorno assim no tempo, passa um filme na cabeça, né? De quando a gente era pequeno, lá no Barro Branco, os pais também humildes, né? Trabalhando na mineração, a mãe professora, e a gente aguardava o final do ano, né? Porque ouvia, né? Tu capricha, tira nota boa na escola, seja um bom menino, que final do ano nós vamos lá no seu Lenoir, vamos comprar um corte de tecido para ti, para fazer uma roupinha para a festa de Santa Bárbara e pro Natal. Era por aí. Era bem isso mesmo. Né? E era o presente. Hoje mudou muito, né, Júlio? Hoje todo mês tem uma data, né? Então, e antigamente não. Assim, até a forma de vender, a gente vendia para pagar na safra. Né? O nosso cliente ia lá, ele já comprava para o ano todo, praticamente. O ano todo, né? Pessoal do fumo, pessoal da serra, da maçã, do pessoal pinhão, do charque. Então, ele comprava já, fazia aquela compra, deu tantos... Ô, Marinho, o financeiro disso aí, Marinho, segurava 12 meses o teu pai, o embate financeiro ali de ter comprado o tecido em São Paulo, muitas vezes até pagando lá à vista, e segurava 12 meses aqui. É porque naquela época a inflação era quase nula, né? Sim. Então dava para aguentar. Uhum. E não se corrigia. Vamos supor, tu comprava, na época era Cruzeiro Novo, era tantos contos de réis, né? Marcava lá na folha, né? Júlio César Cardoso, sua compra, não botava nem o que levou, só botava sua compra, 500 contos de réis. Aí tu ia passar o ano, tu ia trabalhar, tu ia cultivar, ia vender a tua safra, chegava lá, seu Mário Miotti, seu Lenoir, quanto é que é a minha conta? Tá aqui, tu comprou 500 contos de réis, então tá aqui. Pagava aquela ali e fazia a outra já, pro ano seguinte. Uhum. Geralmente se fazia em final de ano, porque daí é como tu diz, né? Já comprava para as festas de fim de ano. Né? Para festa. Senhor do Bonfim no Guatá. Tinha a Santa Bárbara do Barro Branco. Tinha a da Padroeira em agosto. Tinha Santa Bárbara em dezembro e final de ano na Senhor do Bonfim. Uhum. Então, eram as 3 festas. Então, todo mundo se programava para aquilo ali. Tinha agricultor que muitas vezes fazia um entre-safra, ou plantava o milho, ou plantava uma batatinha que vendia, ele vinha, quitava aquela e já comprava para a próxima festa que ia ter. Né? Ficava apostando, né, Marinho? Justamente. Porque se não desse, se desse um temporal, se desse uma geada braba, perdia a cultura perdia tudo. E a gente... Eu não cheguei a pegar propriamente isso aí. Eu era criança quando tudo isso acontecia, né, Júlio? Sim. Mas a gente... Eu me lembro que o pai perdoava. Eu me lembro, esse aí, tadinho, esse coitado aí não vai ter condição de pagar. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Vai pagar o quê? Vai pagar como, né?
Então o pai, deixa ali, se um dia tu puder me pôr, o pai dizia assim, ó, não precisa pagar. Ele não dizia, um dia se puder, se um dia tu conseguir, tu paga. Mas daí aquela família precisava comer, né? Então tu leva mais esse ranchinho, quem sabe mês que vem tu consegue alguma coisa, tu Isso me paga. ali na época do retalhão. Do né? retalhão. Dali dos secos e molhados. Né? Porque depois, quando foi lá para Rua Orleans, ali do lado do Bradesco, aí ali foi só tecido. Só tecido. Só tecido e confecção. Eu me lembro dali para cá, né? De 75, 76. Eu não peguei. Eu conheci aqui porque, né? Quer dizer, faz bastante tempo, mas não foi nessa época, 75, 76, foi desmanchado. Foi até 80 e lá vai pedrada, né? Quando desmancharam para fazer o Europa. Então a gente lembra que ali nos anos de 85, 86, 87, 88, a gente vinha discoteca no Cairu e o retalhão tava ali em pezão ainda. Já tinha um pintado de amarelo. Era. Amarelão. Amarelo, justamente. É que a cor, ela tem que impactar, né? Ela tem que se destacar. Era o marketing da época. A gente não, vamos supor, tu vai montar uma loja, tu não vai botar um begezinho, um cinzinha, né? Tu tem que botar uma cor que o cliente lá longe, lá é a casa fulano e tal. Marinho, baita ponto aquilo ali, né, Marinho? Era um pontaço. Era um ponto. Né? Hoje em dia ali, então, se tivesse um retalhão ali, acho que funcionava bem, né? Porque também não tinha o desvio, né, Marinho? Todo mundo que tinha que subir a serra tinha que passar por ali, né? Era por ali. Assim, vou falar no nome do teu sogro, da tua sogra, que são pessoas muito queridas, o seu Neco e a dona Luísa. Eles compravam. Comprava ali. Compravam então ela vinha fazer, uma palavra até estranha, né? É o rancho. O rancho. O rancho, o que é o rancho? O rancho é aquela compra que tu faz de alimentos para suprir o mês, né? Então, a dona Luísa, ela comprava e nós tínhamos todos os caixotes, né? Assim, aqui era o arroz, aqui era a farinha de mandioca, aqui era o feijão. Então, não existia embalagem, não existia sacolinha, né? Era tirado com uma concha, com a concha e pesado que levava. Botava numa folha de papel na bandeja da balança, despejava a concha, 2 quilos, 1 quilo. Depois, então, com os dedos a gente fazia as amarras. As amarras. Né? E aquela balança vermelha da Filizola, né? Filizola, marcava. Aquele ponteirão, né, grandão? Era muito legal. Aí, e muitas vezes, para fazer a sacanagem para dona Luísa, eu pegava com o lápis, eu fazia uns furinhos. Se tu conversar com ela, ela vai dizer... Até uma passagem deles ali que o seu Neco contava com muito orgulho, quando eu falei em honestidade, em gente séria, né? Que quando faleceu o pai do seu Neco, o seu Norato Elias... O Norato Elias. E saiu o seu Neco e o irmão dele, o seu Gabriel, o outro filho, também já falecido, percorrendo o comércio, né? Porque naquela época se comprava muito fiado, né? E foram aí, meu pai faleceu, ficou devendo alguma coisa aqui, aqui, tal. E foram no seu Mário, né? Agora não lembro se já era o seu Lenoir ou se era o seu Mário. E o seu Neco se surpreendeu que ele disse, não, muito pelo contrário, o seu Norato, ele tinha o costume de guardar sempre um dinheirinho aqui conosco, né? Que a gente tinha cofre e ele não era muito chegado em banco. E ele deixava aqui. Quando ele precisava, ele vinha buscar aqui. Teu pai tem tanto aqui para pegar de volta. Olha só. Né? Então, quer dizer, uma coisa que nos dias de hoje, ainda tem muita gente séria, óbvio, né? Mas assim, com estranheza, né? Porque estamos vivendo num mundo tão decepcionante, né? Que a gente vê cada vez mais raridade nessa atitude. Então, é daí que a gente fala, são coisas desse tipo que a gente diz, esse gesto, esse ato aí de perdoar a dívida de quem perdeu a safra, né, que não se encontra mais nos dias de hoje. Marinho, mas eu gostaria agora de falar do Mário Núncio Beis. A tua paixão acompanhou a paixão do pai. Tu gosta de fazer o que faz? Gosto mesmo. É que na adolescência, né, assim, a primeira coisa que pensa é querer dirigir, né? Era o sonho não sei se é de todo jovem hoje, né? O Rangel, meu sobrinho, também gosta. O Rangel também é assim. Gosta. Então, é igual ao meu tempo, Rangel. Então, a gente lavava o carro, a gente
só para poder tirar o carro da garagem, né? Ligar o motor, engatar ré, andar 2 metros, né? Para trás e 2 para frente. E lavar o carro e tal. Encerar naquela época, acho que nem cera tinha. Já ganhava o sábado. Já era o suficiente. E aquilo ali despertava o interesse pela mecânica, né? Então, queria ver como é que funcionava, como é que... Ficava admirado. Né? Como é que isso funciona, por que isso faz isso, por que isso faz aquilo. Então, desperta a curiosidade. Né? E eu, então, estudei em Lauro Miller, estudei aqui no Visconde Toné, depois à noite tinha o Colégio 20 de Janeiro, né? Me formei e eu fui fazer o teste para a Escola Técnica Federal de Santa Catarina, a ETEFESC, né? Hoje ela não é mais ETEFESC, se eu não me engano mudou alguma coisinha. E eu fiz o teste, mas assim, como eu te falei no começo, para se deslocar de um lugar para outro, era difícil, né? Eu me lembro que quando eu fui, eles estavam asfaltando a Ponte Hercílio Luz. Nunca me esqueço, porque começou a ter filas, né? Daí, o que está acontecendo? Né? Estão asfaltando a Ponte Hercílio Luz. E era a única ligação que tinha o continente para a ilha. Só tinha ela, naquela época. Depois, anos depois... Quando tu foi, já era o Santo Anjo ou ainda era o Rápido Sulino? Não, era o Santo Anjo. Tá. Tinha o Santo Anjo que ia por Tubarão e tinha o Santo Anjo que ia por São Bonifácio. São Bonifácio. E eu fiz o teste e a gente voltou, porque depois ia ser homologados os resultados, e eu não passei. Eu disse, que pena, eu queria tanto fazer o curso técnico em mecânica. E isso eu tinha 16 anos. E numa tarde, nós brincando ali na serraria do seu Pandini, não sei se tu tá lembrando onde é o Mercado Lolli hoje. Mercado Lolli. O senhor Neco trabalhou ali com o senhor Pandini. Nós estávamos brincando, que a gente tinha aqueles montes de pó de serra, a gente jogava pó de serra no outro, jogava a bola, fazia aquelas nossas brincadeiras daquele tempo, né? A mãe manda me chamar, que tinham ligado, né? Porque naquela época o telefone só tinha na Barro Branco, né? Então ligaram para Barro Branco, a Barro Branco então mandou um recado de que eu tinha sido chamado para estudar na Escola Técnica Federal. Houve desistência, né? E eu entrei então na segunda chamada. Certo. E assim foi. Em 76 eu fui para Florianópolis, cursei a Escola Técnica, me formei em técnico em mecânica de manutenção e, para minha felicidade, eu precisava fazer o estágio para poder receber o meu certificado de técnico, né? Eu consegui a vaga na Eliane, Pisos Eliane. Então eu voltei para casa, né? Fiz o meu estágio na Pisos Eliane, e depois então a Fundição Tupi de Joinville, né? Veio fazer uns recrutamentos e eu apresentei o meu currículo e eu fui contratado imediatamente para trabalhar em Joinville. E assim eu fui. Trabalhei 3 anos na Fundição Tupi, num departamento que nós chamávamos de mecânica de precisão, onde a gente dava assessoria hidráulica e pneumática nas 4 fundições, né? Que era a fundição A, a fundição B, a fundição C e a FUBLOC. A FUBLOC era uma unidade que fazia blocos para os carros da Fiat em Minas Gerais. Eu trabalhei 3 anos na Tupi. Depois fui chamado para prestar serviço para uma multinacional, Válvulas Schrader do Brasil. E ela precisava de um que atuasse na região sul. E eu, como era da região sul, eles queriam me contratar. E assim aconteceu. E eu voltei para o sul, né? Fixei residência em Criciúma. E então eu trabalhava nessas indústrias que usavam esses produtos pneumáticos e hidráulicos. E nesse intervalo de tempo, né, em 1983, eu casei, né? Casei
e nós morávamos em Criciúma. E o meu pai, ele adoeceu. O pai, ele teve uma úlcera muito grande e ele precisava de repouso. E também houve uma recessão muito grande, principalmente na venda desses produtos pneumáticos. E as minhas vendas também não estavam muito boas. Tanto as vendas não estavam boas, como também a reposição e os reparos desses equipamentos. Aí o pai disse assim, já que é para ti estar cuidando da loja dos outros, por que tu não vem trabalhar comigo? Daí tu me ajuda e eu também te ajudo. Opa! Aí, então tá, pai. Conversei com a minha esposa, né? Ela também achou uma boa, né? Que era louvável, porque a gente estava retornando para Lauro Miller, que é o nosso sonho, né? Lauro Miller para nós é a cidade mais querida, não tem? Quem toma dessa aguinha de pirita então, aí não esquece, né? Já moramos em tantos lugares, já visitamos tantos lugares, mas sempre bate a saudade e a vontade de voltar para Lauro Miller. E assim foi. No dia 15 de novembro de 1983, eu iniciei definitivo as minhas atividades na Casa Miotti. E realmente assim, eu, apesar de ter cursado a parte de mecânica, né, que também não deixou de ser ruim, porque eu também aprendi muita coisa, né, mas eu creio que estava no meu DNA dar uma sequência atrás do balcão, trabalhando como comerciante, como balconista, como empresário deste ramo. E a Sorella Modas começou quando? Quando é que ela entrou? Quando é que vocês tiveram a ideia de abrir essa segunda loja? A segunda loja partiu do seguinte. O querido amigo José Manganelli, ele tinha uma loja de conserto de eletrodomésticos em Lauro Miller. E do lado da sala dele, ele botou uma lojinha de vender materiais esportivos. E na época, tinha o meu... Eu tenho meus dois irmãos que também estavam se direcionando para a área comercial. E o Zé Manganelli ofereceu essa loja para o pai. E o pai ficou na dúvida, né? Compra ou não compra? Porque na realidade ele teria mais uma coisa para cuidar. Porque assim, como eu estava com ele na loja, né? Ajudando ele, o Rogério e o Deco, né? Que seriam as pessoas ideais para dar continuidade a esse produto. Mas só que eles eram novos, né? Eles não tinham ainda assim habilidade para gerenciar a loja. E o pai ia se sobrecarregar, porque teria que cuidar da Miotti e mais esta loja. Então, a minha irmã, né, nós lá em casa somos em 6. Né? Temos a mulher, que é a Maria Inês, que é a mais velha. Depois tem eu. Abaixo de mim veio o Rogério. Depois em memória, né, o Márcio, o Popular Saúde. O Rogério, o Deco e o Tony. Então, a minha irmã disse para o pai, não, mas era bom o senhor comprar. Era bom o senhor comprar, porque daí já colocava esses dois irmãos, o Rogério e o Deco, né? E o pai olha e dá liberdade para eles darem sequência. Aí, ouvindo a minha irmã, o pai comprou, né? Comprou, então, a empresa, a razão social é Rogério Confecções, né? Que é do Rogério e do Deco. E o nome fantasia é Sorella. Sorella é uma palavra italiana que significa irmã. E como a minha irmã foi a gestora, foi a que conversou com o pai. Que convenceu. Que convenceu, né, que mostrou os lados, os caminhos, né? Então o pai assim, então essa aí nós vamos botar de Sorella, que foi a tua irmã que fez com que eu desse o pontapé inicial. E isso foi em 85. 1985. E aí o teu pai ficou junto com eles ali, tocando as duas lojas? Não, o pai sempre... Dando assistência às duas lojas.
Muito bem. Depois, lembrando que a Casa Miotti saiu ali da Rua Orleans, com o fechamento da agência do BESC, aliás, de todo o Banco do Estado de Santa Catarina, Isso. né? Lamentavelmente. Aí abriu aquela sala enorme ali na Rua Dr. Valdir Cotrim e a Casa Miotti mudou para onde era o BESC. Foi. Era assim, porque a Casa Miotti, ela estava lá na Rua Orleans, do lado do Bradesco. Onde é a Tina Decorações. Onde é a Tina Decorações. Aí começou a ficar pequeno. E ali onde onde hoje é a Sorella, ali é a casa do pai. E embaixo, aquela sala comercial estava alugada para o seu Alexandre Doneda e o seu Avelino Doneda. Ali era uma loja era tecidos Doneda, se não sou traído pela memória. Uhum. Então, veja como é que era naquele tempo, né? A concorrência era amiga. Amistosa. Era amistosa. O meu pai morava em cima e alugava a sala para o concorrente. O concorrente, né? Eu nunca me esqueço uma festa de aniversário da São Paulo Magazine e eu presenciei o teu pai lá dar um abraço no seu Asmin e festejaram junto lá, né? Comeram um bolinho e tal. E já naquela época a gente pensava só dois fortes concorrentes, né? Mas dois grandes amigos, né? De concorrência não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha. Até por sinal, a gente olha esses centros grandes aí, um comerciante tenta degredir o outro, faz o possível e o impossível para prejudicar o outro. E aqui não. Aqui, por exemplo, assim, ó, o pai, o seu Alexandre, o seu Otávio Rossi, o Piuco lá do Guatá, né? Eles combinavam para ir juntos fazer compra. Para ir juntos. Saía até mais barato? Saiu mais barato. Porque daí eles pegavam um hotel, eles paravam, 2, 3 no mesmo quarto. E eles iam fazer compras, eles compravam juntos. Uhum. Né? Mas eles, como ali o seu Otávio Rossi, a lojinha na frente da prefeitura, o pai lá na praça, o seu Alexandre Doneda na Rua Dr. Valdir Cotrim. Mas então, existia até... depois eu comecei a viajar com o pai, né? E eu ia junto com eles. E eles discutiam o preço. Assim, à noite, durante o jantar, né? Só eu precisava comprar aquele riscadinho pedra. Eu achei lá na 25 de março. Daí o outro disse, não, ali na Florencio de Abreu tem. Tu pagou quanto? Não, lá tá tanto. Não, lá tá tanto. Então, eles mesmos se ajudavam. Que beleza. Se ajudavam. Coisas que, infelizmente, já no dia de hoje já é mais complicado. Já é mais complicado. Marinho, temos que adiantar aqui o nosso tempo e eu tenho que fazer essa pergunta. Presidente de casamento. O pessoal não vai entender muito a minha pergunta, mas o Marinho sabe o que eu quis dizer. Porque, na realidade, quem casa, minha gente, é o casal, né? A pessoa que faz o casamento sendo um padre ou sendo um leigo, né, Marinho? O que preside a cerimônia, né? Então, quem preside é o presidente. Como é que veio essa vocação para leigo na igreja? Bom, a gente sempre foi católico, né? Católico, cristão. A gente sempre aprendeu com o pai, com a mãe, a ser fiel a Deus, a amar a Deus, respeitar Deus e amar o próximo como a si mesmo. Certo. Então, com a caminhada aqui a minha vinda para Lauro Miller em 83, não passou muito tempo, eu fui convidado para fazer parte da CAEP. E assim a gente aceitou, trabalhamos, se eu não me engano, era 3 ou 4 anos, que depois ia mudar o CAEP. Mas naquela época a igreja precisava fazer a troca das janelas. Aquela janela em volta da nossa igreja era tudo de madeira. E esse lado sul apodreceu. O tempo já tinha estragado muita, como é que se chama? Os marcos das janelas. O marco das aberturas, né, já estavam deteriorados, né? Foi pensado em fazer de alumínio. Aí foi feito um estudo e a igreja tinha condições de comprar, com as doações que foram feitas. Então foi trocada as janelas da igreja, colocado tudo de alumínio.
Aí foi pedido, então, para que a gente ficasse mais 2 anos, para que pudesse terminar todo o serviço. Então, ali começou, né? Na época era o padre Egídio, que era o pároco na época, né? E a gente conversava muito, porque precisava assim, detalhar e explicar, e precisava fazer isso, precisava fazer aquilo e tal. E a gente até nutria uma certa amizade. Quando terminou o meu período da CAEP, eu fui convidado para ser ministro da Comunhão, ministro extraordinário da Comunhão. Aí, então, teve o curso preparatório, a gente se preparou, e assim eu fiquei. Fiquei 3 anos, aí podia renovar, fiquei mais 3 anos. Quando estava terminando esse meu período de ministro da Comunhão, a Diocese de Criciúma optou por mais ministérios, né? Entre eles era o ministro da Exéquias, que seriam os ministros que fazem a celebração de corpo presente, os ministros do batismo, que fazem o sacramento do batismo, né? E a testemunha qualificada do matrimônio, né? Foi como tu falou no comecinho, né? Porque a gente preside a celebração do matrimônio, né? A gente dá sequência aos ritos para que todo o processo do sacramento seja cumprido, né? Independente, né, se o casal se ama, pode fazer com qualquer um que o casamento vai perpetuar. Certo. Se o casal não se dá, pode trazer o Papa, que o casamento não dá. Não é o presidente que vai influenciar na vida a 2, né? Sim. Aí, como o Dom Paulo de Conto, que era o bispo na época, né, instituiu esses ministérios, o padre Egídio veio falar para mim se eu não queria fazer o curso preparatório para testemunha qualificada do matrimônio. Aí eu disse para ele: pá, padre, isso ali eu acho que não é o que eu penso em ser. Quem sabe, então, o ministro da palavra, que eu presido algumas celebrações quando o senhor não pode, daí diz ele assim: não, mas eu sempre te vejo como testemunha qualificada do matrimônio, apesar, assim, baseado na tua vida, na tua retrospectiva de vida. Aí, então tá, então vamos fazer assim, eu vou fazer o curso, né? E se eu ver que não é, então a gente arruma uma nova pessoa para continuar. E assim foi. Fiz o curso preparatório, foram 2 anos e meio de preparação, e eu vi que realmente eu podia presidir as celebrações e assumir, então, esse ministério. E esse ministério é engraçado, Júlio, porque todos os ministérios ele tem a durabilidade, né? São 3 anos, podendo renovar para mais 3. Depois tu tem que dar um tempo para que outras pessoas assumam, né? E assim foi instituído esse ministério. Eu trabalhei 3 anos, fiz o 3º ano. Quando eu estava terminando o 3º ano, o pároco foi transferido de Lauro Miller. Entrou um novo pároco. Aí eu disse: ó, inspirou a minha nomeação. Precisamos preparar outra pessoa para o Ministério do Matrimônio. Daí ele assim: tu não fica mais um pouquinho? Eu disse: não, enquanto vai preparar o outro, eu fico, né? Ele foi, eu não me lembro a sequência dos párocos, porque eu comecei com o padre Egídio, depois veio o padre César Budning. Aí o padre César falou com o bispo, renovaram para mais 3 anos. Aí quando estava terminando esses 3 anos, o pároco foi transferido, veio outro pároco. Aí eu cheguei na mesma situação: ó, está expirando o meu mandato. Ele falou que o bispo pegou mais 3 anos. Eu fiquei 16 anos. 16 anos. 16 anos, como testemunha qualificada no matrimônio. Uhum. Eu assim, acho até legal, porque como eu sou um comerciante, eu atendo muitas pessoas, vem aquelas pessoas que eu presidi o casamento já
há 16 anos com um filho, uns filhos moços, 14, 15 anos, né? Fui convidado para uma festa de 16 anos de uma menina, de um casal que eu presidi a celebração de casamento. Né? Que legal. E depois, então, quando terminou o definitivo o Ministério do Matrimônio, daí eu fui convidado a ser ministro da Palavra. Daí eu fiquei mais 6 anos. Então, Aí... resumindo, se não tivesse casado, poderia ter sido um padre. Mas se eu tivesse sido padre, hoje eu não estaria aqui dando entrevista pro Júlio, né? Estaria em alguma paróquia do mundo afora. Ô Marinho, sabe que as pessoas, né, que têm uma boa conversa, uma conversa sadia, agradável, sempre são convidadas a retornar aqui. Então já fica o convite, porque o tempo foi pouco, né? Foi pouco realmente. Né, mas a gente está encerrando aqui o Júlio César 8h30 de hoje, te agradecendo imensamente pela tua disponibilidade de vir até aqui para gravar conosco, né, mandar um grande abraço, uma boa recuperação para o seu Lenoir, também para a dona Neide, para toda a família, que a gente tem uma grande amizade, que a gente aprendeu a gostar muito, e dizer, Marinho, parabéns aí pelos 68 anos, né, da Casa Miotti. Quem sabe até o mês de outubro a gente volta aqui para festejar o aniversário da loja. Marinho, grande abraço mais uma vez e muito obrigado. Fica o microfone à disposição. Muito bem, Júlio. Olha, eu te confesso que eu fiquei lisonjeado quando tu me convidou para fazer parte do programa, né, o Júlio César 9h30, né? 8h30, perdão. A gente nunca pensa assim que um dia vai ser chamado para relembrar fatos, relembrar certos assuntos e se colocar à disposição, assim, para um bate-papo tão gostoso, porque isso não foi uma entrevista, né? Isso aí foi uma recordação dos tempos idos, né? E isso eu te parabenizo, né? Gostaria também de falar para todos os telespectadores, né? Que hoje talvez passe até por uma certa insignificância, né? Mas daqui a 5 anos, né? Não digo o meu encontro aqui, mas outras pessoas que já anteciparam, já adentraram a esse estúdio, né? Que é um estúdio gostoso, que te deixa à vontade. E que se vocês tiverem a oportunidade de serem convidados, vem para cá. Vem para cá porque tu te fica à vontade, tu se sente em casa, tu responde com sabedoria, sendo interrogado, questionado por esse homem que a gente chama de, entre aspas, né, monstro da comunicação. Obrigado. Ouvindo isso aí do Marinho, agora quem ficou vermelho fui eu. Então, Marinho, eu agradeço pelas tuas palavras, muito obrigado, volte sempre. E você que está acompanhando aí em casa já sabe, né? Toda quinta-feira o nosso encontro às 8h30, no Júlio César, 8h30 aqui pela plataforma do YouTube e também do Facebook. Um abraço, Marinho, e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.